Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado aqui para o canal, porque estamos lendo a Bíblia. Segundo Crônicas 35, a celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias ele celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. O cordeiro da Páscoa foi sacrificado no 14º dia do primeiro mês. Ele estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os incentivou a servirem no templo do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel e que estavam consagrados ao Senhor: colocai a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Não tereis mais esta carga sobre os vossos ombros. Agora serve ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias e segundo as vossas turmas, conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e de seu filho Salomão. Ficai no lugar santo, segundo as divisões das famílias de vossos parentes, os filhos do povo, e haja uma parte de uma família levítica para cada divisão. Também sacrificai a Páscoa e santificai-vos, e preparai a vossos parentes, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Josias, ele deu ao povo, a todos que ali estavam, cordeiros e cabritos do rebanho, na quantidade de 30.000, todos para os sacrifícios de Páscoas, e 3.000 novilhos de propriedade pessoal do rei. Seus chefes também fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 novilhos. Também Conanias e Semaias e Netanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josadab, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos em 500 novilhos. Assim se preparou o serviço e puseram-se aos sacerdotes nos seus postos e os levitas em seus turnos, conforme a ordem do rei. Então sacrificaram os cordeiros da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas e estes tiravam o couro. Eles separavam os sacrifícios para os distribuírem ao povo, segundo as divisões das famílias, a fim de que os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os novilhos. Assaram os cordeiros da Páscoa no fogo, segundo a norma, e cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em tachos, e rapidamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, descendentes de Arão, se ocuparam até a noite em oferecer os sacrifícios e a gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, descendentes de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, de Asaf, de Remã e de Jedutum, vidente do rei. E os porteiros também estavam em cada porta, e não precisaram afastar-se do seu serviço, porque os seus parentes, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e para oferecer sacrifícios sobre o altar do Senhor, conforme a determinação do rei Josias. Os israelitas que estavam ali, eles celebravam a Páscoa naquela ocasião e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se havia celebrado em Israel uma Páscoa semelhante a essa desde o dia do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali estavam, e os habitantes de Jerusalém. E foi no 18º ano do reinado de Josias que se celebrou esta Páscoa. Josias é morto na batalha em Megido, e depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, Neco, rei do Egito, subiu para guerrear em Carquemes, junto ao Eufrates, e então Josias foi combatê-lo. Mas Neco mandou-lhe mensageiros, dizendo que tenho eu
que fazer contigo, rei de Judá. Eu não estou te atacando hoje, e sim o reino contra o qual estou em guerra. Deus mandou que me apressasse. Não te oponhas a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Entretanto, Josias ele não quis voltar atrás, mas ele disfarçou-se para lutar contra ele e, não querendo dar atenção às palavras de Neco que saíram da boca de Deus, o atacou no vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. E os seus servos removeram do carro e, pondo no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado no sepulcro dos seus pais. E todo o Judá e Jerusalém choraram por Josias. Jeremias também fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falam de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje. E as estabeleceram por costume em Israel, e elas estão escritas nas lamentações. Os demais atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E os seus atos, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Segundo Crônicas 36. O reinado de Jeoacás e sua prisão no Egito. O povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o constituiu rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então o rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim, mas Neco prendeu seu irmão Jeoacás e o levou para o Egito. O reinado de Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e ele reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor seu Deus, Nabucodonosor, rei da Babilônia. O atacou e o prendeu com correntes, a fim de levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos utensílios do templo para a Babilônia e os colocou no seu templo na Babilônia. Os demais atos de Jeoaquim e as abominações que praticou e os atos de que o culpavam estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá, e seu filho Joaquim reinou em seu lugar. Joaquim tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Na primavera seguinte, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia com os utensílios preciosos do templo do Senhor e constituiu a Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor seu Deus e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus, mas mesmo assim ele continuou inflexível e obstinado para não voltar ao Senhor Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram o templo do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes insistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e ridiculizando seus profetas, até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo que não havia mais remédio. A queda de Jerusalém. Por isso enviou o rei dos babilônios contra eles, o qual matou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. Ele entregou todos eles nas mãos do rei, os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, levou tudo para a Babilônia. Também queimaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém,
Incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos preciosos. Quem escapou da espada, ele levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Para se cumprir a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados, pois repousou por todos os dias da desolação, até que os 70 anos se cumpriram. E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que fique em Judá, que suba aquele dentre vós, que pertencer a todo o seu povo, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós terminamos o livro de 2 Crônicas. Eu vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos possamos orar o Pai Nosso. Que Deus abençoe a sua vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal. Amém.